Eu fui criado numa família que era tradicional, mas não muito religiosa. Meu pai vinha de uma família super religiosa, mas ele foi educado dentro da Rússia comunista, que era proibido ensinar judaísmo. Então ele, apesar de ter uma família religiosa, não conseguiu se educar dentro do judaísmo. E ele sentia vergonha de ir numa sinagoga porque ele não sabia rezar, ele não tinha aprendido esse negócio. Então ele quis que o filho dele tivesse uma educação religiosa para não passar vergonha em lugar nenhum e me botou numa yeshivá. Tradição, tradição, tradição. A tradição foi santificada, tá? Já que a gente não tem acesso à origem, ao puro, ao que era antigamente, vale o que estava vindo de geração em geração até chegar em mim. Essa tradição tem um fundamento original, ela é fonte do que Deus deu para o povo para manter o povo judeu, continuar sendo o povo judeu. Não é só uma coisa de repetir os comportamentos. Claro que a partir do momento em que eu não tenho no detalhe a origem direitinho escrita, eu tenho que seguir aquilo que chegou até a mim. Mas não é diferente se um judeu que vive na Polônia faz de um jeito e o judeu que vive na Síria faz de outro jeito. Os dois estão santificados porque eles estão fazendo o que é o seu costume, o que é a sua tradição. A gente tem que entender muito bem que não é uma tradição vazia, é uma tradição cheia de conteúdo religioso. Conhecimento da Torá é a peça fundamental na identidade do povo. Mas quem consegue saber, estudar, se empenhar para conhecer a Torá, tem um valor muito grande para a comunidade. A educação, o conhecimento, o estudo religioso sempre foi de fundamental importância para toda a população. Ninguém podia não estudar. A religião judaica, ela permeia todo o cotidiano do judeu. Como trabalhar, como se relacionar com o outro, como se relacionar nos negócios, como se relacionar com a família. Você tem uma regra que é não misturar leite com carne. Ontem foi falado ano passado aqui, mas nada que é feito de laticínios pode ser misturado com carne. Isso vem de um versículo na Torá que diz que você não deve cozinhar o bezerro no leite da própria mãe. Daí, derivou para nunca nada que é carne pode misturar com nada que é leite. Nós sempre temos a nossa cabeça coberta e a gente sempre usa essas franjinhas, está lá. Cabeça coberta, a ideia é simples. O mundo inteiro foi criado para o homem. A ideia da Torá é essa, né? O mundo foi criado em elevação até que o ponto máximo é o homem que foi criado à semelhança de Deus. O que é a semelhança? Deus tem nariz, tem olhos? Não, a alma do ser humano é parecida com a alma de Deus. Então ter a cabeça sempre coberta é uma regra que é para lembrar sempre que tem alguma coisa acima de você. Assim, né, pronto, já me lembra que tem alguma coisa acima de mim. Essa é a ideia da kippah. Tzitzit significa uma pequena franja que deve ir nos 4 cantos da roupa. De forma que toda vez que você olhar para o tzitzit, você se lembre dos mandamentos de Deus. E não se deixe levar pelo seu coração e pelos seus olhos que te levam para o caminho do mal. Os tzitzit, eles são feitos de uma forma super ritual. Quantas voltinhas é dado, quantos nós são dados aqui, porque isso simboliza o número 613. E 613 são os mandamentos que tem na Torá. Isso daqui é usado embaixo da camisa, dessa forma. Então o que a gente tem que fazer? A gente normalmente dá até uma amarradinha aqui, dos dois lados. Isso está dentro da roupa, ninguém vê. Mas sai para fora as franjas, que são o que tem que ser visto. Nós somos o que Deus quer que a gente seja. Esse é o fundamento do judaísmo. O Tevek é um homem estudado, né? Tá lá no texto. A mãe fala, mas o Tevek, por que é um homem estudado? Porque o valor do estudo é mais do que o valor do dinheiro. A pessoa, um Talmid Chacham, ou seja, um bom aluno, um aluno inteligente, uma pessoa que teve muitos conhecimentos, é o melhor partido para uma filha. Não é o cara rico, é o Talmid Chacham. É o homem inteligente, um homem sábio. Golda, esse é Pertzik de Kiev, ele vai passar o Shabbat conosco, é professor. Vocês gostariam de ter aulas com ele?